Paz do Senhor, meus irmãos. Motivo de alegria estar aqui nesta igreja, a igreja do Senhor aqui em Barreirinha, junto com os meus irmãos, meus amigos de infância, né? A gente era pequenininhos juntos, né? Amigos de juventude, muito gostoso estar aqui, vendo e revendo os meus irmãos. A gente congrega todos os sábados, mas a gente se vê pouco porque essa questão geográfica, ela atrapalha um pouquinho a gente estar todos os dias juntos. Vai ter um dia que a gente vai estar juntos sempre, né? Não só nós, mas aí os anjos também vão estar junto com a gente. A gente vai estar do lado de Miguel, do lado de Gabriel, imagina isso, né? Louvando e adorando esse grande Deus poderoso que a gente acabou de cantar, que Ele ressuscitou para isso, né? Você pode tomar seu assento? A gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus nessa manhã. E a gente tem a incumbência de falar um pouco sobre os acontecimentos do dia a dia, daquilo que a gente vive, porque a gente está inserido num mundo que não é a nossa pátria, não é o nosso mundo. A gente aqui é peregrino em terra estranha. A gente tem aqui uma identidade, e a gente vive essa identidade. A gente mora num país que, graças a Deus, até agora a gente tem liberdade de cultuar, de abrir as nossas portas para adorar a Deus. A gente sentiu um pouquinho na pandemia que as portas não podiam se abrir. E a gente sentiu bastante isso, né? Ficamos aí alguns meses sem poder congregar, e quando começou a gente tinha aqueles bancos, né? Tinha que ser uma determinada quantidade de pessoas. E depois a porta abriu, está aberta de novo. A igreja está cheia, a igreja está lotada, a igreja está com os seus fiéis adorando, porque isso é bom, isso é muito gostoso. Mas de outro lado, a gente tem grandes problemas da nossa estrutura humana mesmo, né? A gente é humano, a gente vive nesse mundo, a gente vive num mundo de consumo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de consumo. Você viu no texto de Mateus, que é um texto inserido no Sermão do Monte. Um dos maiores sermões que a gente tem, e mais completo sermão, e mais lindo sermão que a gente tem de Jesus, que foi composto, Jesus compôs no meio da multidão. O texto de Apocalipse, Mateus 5, ele começa dizendo assim, ó: e Jesus vendo as multidões. Esse ver é analisar as multidões. Ele compõe então o grande sermão do monte em cima do comportamento das multidões. Bem-aventurado é você que é pobre, porque o reino de Deus é para você. Você que chora, você vai ser consolado. E aí ele vai falando daqueles acontecimentos da sociedade. E dentro disso tudo, ele vai falar sobre oração, ele vai ensinar oração, ele vai ensinar muita coisa. E ele vai falar também do tesouro. Não ajuntem tesouro na terra. Ele vai falar do sal, ele vai falar da luz, né? Você é sal, você é luz. Mas ele vai falar para a gente: não põe teu coração no tesouro aqui na terra. Ele não está dizendo para o crente ser pobre e miserável, que não ter nada. Não é isso que ele está dizendo. Você pode ter riquezas, inclusive você vai servir o Senhor de uma forma muito melhor se você for uma pessoa bem abastada, mas se não tiver o teu coração naquilo que você possui, porque senão vai ser complicado. E o consumismo, ele traz muito essa questão para a gente. A gente viu sobre finanças atrás aí, né? Na mensagem de trás vocês viram sobre finanças. E a gente vai ver hoje, então, sobre o consumismo. E eu fiquei pensando assim, a gente é composto, né? A gente
de tomar decisões. Você vê as ofertas, existem empresas aí especializadas em vender, né, em fazer propagandas para vender, e as pessoas às vezes compram pela propaganda, não pela necessidade. A gente tem uma amiga que é prima da Leila, e às vezes eu ia na casa dela e via coisas no armário dela. Aí eu voltava o ano que vem lá, ela estava com aquelas mesmas coisas lá no armário. E aí eu falava, mas por que você compra essas coisas se você não usa? Não é porque estava em oferta, e compra. E não usa, nunca usou. E não vai usar. Tem um pastor batista que, numa fala com a gente, ele disse que ele foi designado para atender uma igreja ali no Paraguai, de um irmão que, num dia ele saiu e comprou 11 carros. As facilidades das ofertas e das coisas, comprou e aí veio para casa aquele monte de carro, e daí como que vai começar a pagar esses carros? Não tem dinheiro. As decisões, elas têm um centro dessa decisão que a gente toma, sabe? Que a psicologia diz que nós temos o ego, o superego e o id. O ego é aquele serzinho instaurado dentro de você que fala, ó, esse negócio está barato, você pode comprar, você pode levar. O superego, mas aí o ego ainda pensa, não, peraí, eu vou pensar, vou ver se dá para pagar. O superego fala, não, você compra e depois você dá um jeito. E o id fala, olha, não compra, você nem precisa disso. Aí as pessoas costumam dar ouvido para o superego. Foi o que aconteceu com esse senhor lá, de comprar os 11 carros. Foi o que aconteceu com a prima lá, de comprar coisa que nunca vai usar. Até a gente vê as brincadeiras, né? Que o amigo encontrou o outro na rua com a muleta, né? Aí falou, nossa, eu não sabia se você tinha se machucado, né? Falou, não machuquei não, estava barato ali, eu comprei. Isso é consumismo, né? Isso é consumismo. Então eu vou comprar porque está barato, eu não vou precisar, não vou usar, nunca vou usar, mas vou comprar. Vai acumulando, né? Vai acumulando. A gente vai falar sobre essa questão toda aí. Tá? E aí Jesus, ele vai dizer para a gente assim, olha, não ajunte tesouro na terra. Mas ele não está dizendo para não ajuntar. Ele está dizendo para não ajuntar, o coração não ficar nesse tesouro. O finalzinho ele vai dizer, aonde está o tesouro do homem, o coração está ali. E ele vai dizer que melhor do que todo esse tesouro é Jesus. Aí tem uma parábola que eu acho muito interessante, que é a pérola de grande valor, que a pessoa sai procurando a pérola, né? E ele é comprador de pérola, e ele encontra uma pérola muito valiosa, e ele percebe que ele não tem dinheiro para comprar aquela pérola. Ele volta, ele deixa aquela pérola lá, ele volta, ele vende tudo que ele tem, todos os bens que ele adquiriu, ele vai vender para voltar lá e comprar aquela pérola. Aí ele vai e compra aquela pérola, ele fica com aquela pérola. Jesus está dizendo que a pérola de grande valor é ele. E que quando o homem encontra Jesus, quando o homem sabe de Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele sabe o que Jesus faz, ele tem que desapegar de tudo que ele possui, para ele adquirir essa pérola que é Jesus Cristo. Essa é a ideia da mensagem de hoje. Às vezes a gente tem muitos valores, a gente adquire, a gente trabalha bastante. Eu conheço vocês, alguns de vocês trabalham, né? Mas, gente, olha, eu li um negócio que eu achei muito interessante, sabe? Um homem conversando com Deus, o diálogo com Deus, né? E aí o homem perguntou para Deus, o que o senhor pensa do homem? E Deus falou, o homem, ele trabalha muito, ele se desgasta todo no trabalho para juntar o tesouro. Ele ajunta um tesouro enorme, aí quando ele ajuntou o tesouro, ele fica doente.
Aí ele vai gastar todo o tesouro na doença dele. Aí fica sem nada. É assim que eu vejo o homem. Então, sabe, é visando isso que a igreja está elaborando esse trabalho para vocês, para o ID trabalhar um pouquinho mais do que o ego e o superego, sabe? Porque o ID vai falar, olha, você precisa disso, tem que comprar isso. Às vezes as pessoas têm 2 veículos e um usa só. Uma hora eu saio com um, outra hora eu saio. Não, esse aqui é para trabalhar, esse aqui é para passear. Sabe, é a mesma coisa, né? Às vezes eu conheci gente, né, que chegava no guarda-roupa, tinha pias de coberta, nunca usou, nunca tirou da embalagem. Porque estava barato, comprou. Aqui em Curitiba ainda tem bastante frio, né, tá? Mas isso eu estou falando lá de Maringá, tá? Falando da terra mais quente um pouco. Então a gente precisa de analisar as questões todas para a gente ver. A gente vive aí nesse mundo de prazer de imediato, né? Que o prazer é exaltado, o perigo é sutil, né? A gente coloca o ter, né, o possuir, acima de qualquer coisa, custa o que custar. Às vezes a gente trabalhou, né, e trabalha com pessoas, as pessoas às vezes compram um negócio que ele, para pagar, ele vai ter muita dificuldade. A primeira coisa que ele faz é suprimir o dízimo, né? Ele não deu para pagar as contas, então ele deixa de contribuir com o dízimo. Aí ele acha que ele está resolvendo um problema, ele está piorando o problema, sabe? Porque Deus diz, faça a prova de mim. Me prove. Então, o consumismo muito forte, ele leva as pessoas até a infidelidade com Deus. Porque ele quer ter, ele quer possuir, sabe? E para ele possuir, ele lança a mão até daquilo que não é dele. Eu tenho um irmão que financiou uma pessoa da igreja. Financiou toda uma mudança dele. E aí o que aconteceu? Meu irmão teve que pagar toda a mudança dele. Mês a mês, pagando. Ele não pagou nenhuma prestação. Estou falando de coisas que é séria dentro dessa questão. E a igreja está muito preocupada com o seu povo, trabalhando exatamente essa questão. De fazer troca, muitas vezes fazer uma troca, né? A gente vive num consumismo prejudicial. Né? O teu superego vai dizer, você merece isso. Né? Você pode ficar com isso. Você é especial, você não pode ficar de fora disso, né? Principalmente roupa de grife, né? Aí eu tenho que comprar uma bolsa para mim, ela custa 10 mil reais, mas eu quero essa bolsa. Né? Aí eu compro uma de 50 lá, faz a mesma coisa. Essa é a ideia, sabe, gente? Quando Pedro fala assim para as irmãs, não ir de trança com ouro, com vestidos preciosos, Pedro está falando exatamente isso, de consumismo. Porque do ladinho da irmã que está lá com um vestido de 5 mil reais, tem uma irmãzinha lá com um vestidinho de chitinha, sabe? Que não tomou café em casa porque ela não tinha dinheiro para tomar café. Então Pedro está dizendo, não precisa de usar essas roupas tão caras, ajuda quem está perto de você, desapega desapega de alguma coisa para ajudar o teu próximo, para ajudar teu irmão. Essa é a ideia que Pedro traz. Essa é a ideia da igreja, compartilhar. O que a Bíblia diz? Que a igreja primitiva fazia? Eles tinham prazer em compartilhar o pão em casa, ou seja, comiam juntos, né? E tudo era comum para eles. No capítulo 5 de Atos, a gente tem um casal, né? Que eles vê lá que
que o Barnabé, ele traz uma oferta, que ele vendeu uma propriedade, ele traz a oferta e põe nos pés dos discípulos, dos apóstolos. Aí esse casal resolve também, nós temos um terreno, vamos vender e vamos trazer. Mas fizeram isso por achar bonito. Achar bonito. Eu não sei se eles tinham que aquele terreno não valia muita coisa, mas eles vão lá e valia o negócio, né? E eles resolveram fazer o quê? Vamos cortar aqui uma parte e vamos dizer que a gente vendeu só por isso aqui. Mentiram, né? E não resolveu o problema deles. Mentiram para Deus e perderam a vida por isso. Então esse consumismo desenfreado, ele faz a gente perder a vida. Faz a gente perder a vida quando a gente faz essa troca, sabe? De achar que o nosso tesouro é aqui, só isso aqui. E a gente vai ver que no Sermão do Monte é um pouco diferente daquilo que Jesus usa. Até na continuação do sermão ele vai dizer, se alguém tiver 2 capas, desapega de uma. Dá para alguém que precisa, né? A gente vai caminhar um pouquinho, irmãos, aqui. O consumismo, ele pode ser caracterizado como uma doença quando o ato de comprar se torna incontrolável. A psicologia vai trabalhar essa ideia, né? É lógico que todos nós, a gente tem uma anteninha instaurada aqui dentro, que sabe o que é certo e o que é errado. Todos nós temos aqui uma anteninha instaurada que sabe o que se pode e o que se não pode. Até na questão hoje de escolha de sexo, aí a psicologia está trabalhando que isso aí é uma doença, né? E na verdade a Bíblia trabalha diferente isso aqui, né? É um desvio de caráter mesmo, né? Perdoe, né? Aí quem está me ouvindo, mas é o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia fala. E para as pessoas que têm essa mania de consumismo, diz que é doença. Como aquelas pessoas que têm aquela mania de roubar, né? Eu não sei se vocês viram um tempo atrás, uma pessoa, né, famosa, roubou uma gravata, né? Passou na televisão aí, tudo. O cara tinha dinheiro para comprar 1000 gravatas, né? E foi lá roubou uma gravata. Disse que era mania, era doença, né? Mas aquela anteninha está dizendo para ele que o roubo é errado. Pegar a coisa dos outros é errada. Aliás, o mandamento diz, não furtarás, que é o 8º mandamento, né? Então a gente vai ver que esse consumismo, ele está mais ou menos dentro dessa, sabe, dessa leva de pensamento, de tomar de decisões. As pessoas compram por impulso, compram compras feitas de maneira impulsiva, instantânea, sem planejamento. A gente entra aí nesses leilões, aí você vê quantas pessoas compram e não conseguem pagar. Compram e não conseguem pagar. O Yannis trabalhou em banco, né? Sabe o que eu estou falando aqui. A inadimplência. E agora aumentou muito, tá? Eu estava olhando aí, a inadimplência hoje está muito alta. Consumismo desenfreado, consumismo sem pensar. Eu posso comprar, eu posso pagar, né? Eu vou dar conta disso. Eu tenho o costume de dizer assim, que o nosso nome, ele está escrito no livro da vida do Cordeiro. Está lá, Gelson Pereira da Silva. Agora eu não sei como que fica o meu nome no livro da vida do Cordeiro e no Serasa.
Eu não sei como que a gente consegue lidar com isso, sabe? O consumismo leva a isso. Não estou dizendo aqui que por uma questão de uma perda de emprego que você teve. Não é nesse sentido, não. Nesse sentido aí, pode ocorrer com todos nós. Todo mundo pode acontecer isso. Tá? Mas eu estou dizendo nessas questões, né? Eu tive uma ovelha, numa das igrejas que eu pastoreei, que era assim, impossível. Aí, de repente, o nome dele desaparecia lá da lista de dizimista. Aí ia conversar com ele, tinha comprado um objeto lá e não estava conseguindo pagar, né? Aí pegava o que era do senhor para pagar a conta dele. Aí Deus diz, em quem me roubais, né? Nos dízimos e nas ofertas. Continuando então aqui, as graves consequências dos endividamentos, da ansiedade que traz doenças, né? Espiritualidade achatada, problemas, né, que tem buscado aí descontentamento, até pensamentos suicidas vêm depois de uma situação muito terrível que acontece num final de consumismo exagerado. Aí a pergunta é, onde está o teu tesouro? Qual a real motivação do consumo? Até no meio evangélico, você vai numa livraria evangélica, né? Para quem gosta de ler. Aí você fica encantado com tantos livros, né? Com tantos assuntos, com tanta coisa. E eu fiz isso por necessidade, acho que o pastor Elias também, de comprar livros, né? Por necessidade, a gente tinha que ler, né? Eu lia 2 livros por mês. No meu pastorado, então eu tinha muito livro, eu comprava e lia, né? Ontem passou um rapaz na minha casa, um rapaz lá de Pontal do Paraná, da igreja, que eu fui no sábado lá na igreja de lá, conversando com eles e tal, e eu vi que ele gostava muito de leitura. Eu falei, eu tenho uns livros lá em casa, já estava nas caixas para doar. E falou, sério, pastor? Sério? Ele falou, sexta-feira eu vou em Curitiba, daí eu posso passar na sua casa? Pode passar e pegar. E ele passou lá em casa ontem e levou uns 100 livros. Desapego. Eu já li todos, por que eu vou ficar guardado aqueles livros sem que muita gente pode ler? Já doei muito, né? Eu tinha mais de 1000 livros, já doei tudo. O Evandro, meu genro, que é pastor agora, os livros mais assim de teologia, ele levou todos eles, né? Levou todos. Novo Testamento interpretado, o Velho Testamento, comentários de Velho Testamento, levou todos esses livros assim que a gente tinha. E é a vez dele agora, né? É a vez dele. A verdadeira riqueza do crente, a gente já falou aqui, a gente vai continuar falando, que é Jesus. Então a gente precisa vencer, se a gente tem esse problema de consumismo, a gente precisa vencer esse problema. Primeiro trabalhando o quê? O nosso ID. O ID tem que ser trabalhado de forma grandiosa, porque se você não trabalhar o ID, né, você vai comprar. Às vezes eu saio com a Leila, e ela olha assim e fala, essa calça está barata, vamos dar uma olhada? Fala, eu não preciso de calça agora, né? Não estou precisando. Então não vou comprar porque está barato. Eu já tenho lá em casa, né? Não preciso mais de outra. Então o ID meu já vem logo, né? Aí ela falou o Conde Klaus, né? Sabe quem é o Conde Klaus? Aquele personagem lá da televisão, que era, né, mão fechada. Eu não sou, não é por isso a questão. Porque eu não preciso, por que eu vou comprar um negócio que eu não preciso? Não tem porquê. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho para vencer esse consumismo. Como adequar a nossa vida em direção aos tesouros eternos?
A gente sabe que para a gente conseguir um tesouro aqui na terra, a gente tem que trabalhar muito, tem que se ralar mesmo, né? E aí, como que eu junto tesouro no céu? Qual é a forma de eu juntar tesouro no céu, gente? Desobedecendo a palavra? Transgredindo os mandamentos de Deus? Fazendo coisas que não convêm a um cristão? Não. Cristo só vai construir para a gente a morada lá, como Ele disse, eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Ele só prepara com aquilo que eu mandar para Ele. Se Ele não receber nada para Ele construir essa morada para mim lá, com que Ele vai construir essa morada para o Gelson Pereira da Silva, se o Gelson não faz nada para isso? Ah, ele morreu na cruz por mim, então ele é obrigado a fazer. É isso? Não. Ele fez tudo o que Ele fez, por exemplo. Jesus nunca mandou eu fazer alguma coisa, ou o pastor Elias fazer alguma coisa, o pastor fazer alguma coisa, se ele não fez primeiro. Nunca. Até um simples ato de lava-pés ele fez primeiro, viu, Gerson? Ele pôs a bacia, lavou, e terminou de lavar, ele disse: vocês me chamam mestre, Senhor, e falam bem porque eu sou. Eu, como mestre, Senhor, lavei o pé de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ele não deixou opção. Ele não deixou opção. Aí, eu estou citando um negocinho aqui bastante simples, tá? Porque a maioria dos cristãos não fazem isso. Que disse que ele já fez para ele. Não fez. Ele fez para exemplo. E Pedro falou: não, o senhor não vai lavar meu pé. Ele falou: Pedro, se você não pôr o pé na minha bacia, você não entra no reino do céu comigo. Então o crente que não põe o pé na bacia de Jesus, gente, quer entrar no céu desse jeito? Não entra. Não entra. Sinto muito dizer, mas não entra. Simplesinho, não é? Simplinhos. Eu estava até conversando com o pastor Elias ali na lição, nos comentários. É muita gente, eu pelo menos gosto de ouvir imagens, né? E Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Aí Deus falou para Moisés um dia que Moisés reclamou, porque o povo estava com sede lá e chorando e tal. E Deus falou: fale com a rocha, né? A rocha vai verter água. Mas a pressão foi muita, e Moisés voltou a falar com Deus. Deus falou: pega um cajado, passa na frente do povo de Israel, pega os anciãos, vai lá na rocha e fere a rocha. E Moisés feriu, e a pressão era muita, ele feriu de novo. Humanamente, não dá nada bater 2 vezes, né? Aí Deus falou para Moisés: você me desonrou na frente do povo de Israel. Isso vai te custar, que você não vai entrar na terra prometida. Entrar na terra prometida para Moisés era o mesmo que entrar na vida eterna. Até Hebreus 4 vai falar isso, que Josué deu descanso para o povo de Israel, mas que falou de outro descanso, que é a entrada no reino celestial. E Moisés não entrou por essa questão. Não dá nada. Dá sim. Ah, não vou pôr o pé na bacia não, não dá nada. Dá sim. Dá sim. Então, como que eu vou mandar as coisas para lá, para o céu, para o meu tesouro está lá, porque o meu coração tem que estar lá. Meu coração tem que estar em Jesus, gente. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro maior. Não tem nada nesse mundo. Eu estava condenado à morte, sabe? Não foi dólar. Vamos pegar aí um negócio mais valoroso, um pouquinho. Dólar, a libra esterlina, né? Está valendo 7,4 hoje. A libra esterlina está valendo 7,4, R$7 para comprar uma libra esterlina hoje. O dólar, o euro um pouquinho, né? Um pouquinho mais, 6,4.
e o dólar 5 não sei o quê, né? Vamos pegar esses valores. Você acha que esses valores dá para comparar com aquilo que Jesus tem para mim? A minha vida estava condenada, eu ia morrer. E não teve jeito, essa morte não teve, tem que morrer. Então alguém tem que morrer no teu lugar, já que você não tem outro jeito. Aí Jesus vem e ele fala, Gerson, eu vou morrer no teu lugar. E ele morre por mim, aí eu simplesmente vou virar as costas para ele? Não cabe isso na cabeça de ninguém. Não vou nunca na minha vida virar as costas para aquele que tirou a minha vida lá da morte, sabe? E trouxe para a vida. O mínimo que eu vou fazer é ser grato a Ele. E a minha gratidão é valorizá-lo mais do que qualquer valor que tem aqui nesse mundo. Ele é o meu tesouro. Tesouro real. Tesouro que vale. Porque o ladrão não mina nunca. O ladrão não rouba, o ferrugem não vai corroer. Não vai. A gente luta muito aqui por questão de ouro, né? Qualquer objetinho de ouro é um valor imenso. É o metal precioso que existe, nobre. E a gente está sendo levado não porque o céu foi visto, aí em algumas visões, como Paulo teve a visão, como João teve a visão lá no Apocalipse. A gente vai ter uma cidade que é calçada, né? Lá fora onde os carros passam lá, é tudo ouro, né? Não é piche, não é asfalto, é ouro. Não é por isso que a gente está aqui para ir, não. Eu estou indo para lá, porque o dono daquilo tudo morreu no meu lugar, salvou a minha vida. É isso, irmãos. Esse é o valor. E quando eu tenho essa ideia de que esse valor está aqui centrado, eu não vou me desviar de forma alguma, meu coração vai estar sempre ali, sabe? Aqui está uma igreja inteira, cheia, lotada, de pessoas que foram compradas e remidas por Ele. Sabe? Pessoas que foram levantadas, resgatadas. A gente cantou uma música aqui, né? Remida, né? Foi remida. Pessoas que tiveram o segundo nascimento. O nascimento biológico e o nascimento da água e do Espírito. Pessoas que entenderam a proposta do Evangelho. Muita gente não entende a proposta do Evangelho. Tem muita gente que não entende. Principalmente os sábios desse mundo. E aí o próprio Jesus vai dizer que o Pai, ele faz as coisas tão interessantes que os sábios do mundo não entendem e os pequenininhos, os simples, os iletrados conhecem, sabem e aceitam esse grande tesouro, essa grande sabedoria do alto que é Cristo. Que é o grande saber. E quando Jesus ele põe dentro do Sermão do Monte, para a gente não juntar tesouro na terra, porque consome, ele está dizendo para a gente não ter o coração naquilo que tem aqui. Porque tem muita gente que prega que tem que ser pobre mesmo, para ser crente tem que ser pobre. Não, não é verdade. Nós temos grandes crentes do bíblico, personagens bíblicos, que foram milionários. Né? Abraão foi um deles. Abraão, o cara era um fazendeiro, agropecuarista, que tinha 318 funcionários. Eu estou falando só de funcionários, sem contar as famílias, tá? Se você contar as famílias dos 318, tinha muita gente em volta de Abraão. Muita gente. Eu estou falando aqui de um Jó, sabe? Que tinha uma fortuna imensa.
O diabo tirou, porque Deus permitiu, de tanto ele ficar lá dizendo que tinha aquilo, porque ele era obediente e tal. Mas depois foi restituído para ele de novo, depois que passou a aprovação, passou aí o deserto da tentação dele. E ele cresceu muito mais, porque ele disse: antes eu só te ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. Agora eu sou a notícia. Eu não só ouço falar, eu sou a própria notícia. Eu te vejo, meus olhos te veem. Então a gente tem pessoas aqui riquíssimas, né, que foram fiéis a Deus, obedeceram. Davi é um homem que foi escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, tornou-se um homem riquíssimo. Só a oferta de ouro e de prata do templo que Davi teve, precisava de carretas para carregar. Um quilo de ouro hoje, eu não peguei o preço da agora, nem sei quanto que está, mas 300 e tantos mil reais, deve estar um quilo de ouro hoje, né? Então, para você ter ideia de quantas toneladas que Davi deu de oferta para o templo. A gente construiu isso aqui, não faz lá muito tempo, né? E passou aqui por uma reforma também. A gente sabe como é difícil. E às vezes a gente tem dificuldade de pôr a mão no bolso para isso, né? A gente tem que desapegar um pouquinho para ajudar a fazer aquilo que é construir para os nossos filhos, né? Para as nossas gerações continuarem aqui. Se bem que eu não acho agora que vamos ter muita geração para frente aí não, porque Jesus está voltando, Ele está chegando aí, né? Ele está voltando já. Já é hora, né? Já é hora dele voltar e, se Deus quiser, loguinho a gente vai estar olhando para lá e dizendo: "Ah lá o Senhor." Eu ouvi a voz dele, né? "Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para você." Para os avarentos, os consumistas aqui, a palavra vai ser outra, né? "Apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês." Terrível, né, gente? Não é terrível? Vamos ficar em pé? Acho que deu para entender aqui a palavra, né? A gente precisa praticar aqui nos desafios práticos o desapego, doações de tempo, dinheiro, coisas, né? A gente foi falando. Sermos intencionais nas nossas compras, planejar, precisa, né? O que eu vou comprar, eu preciso disso. Se preciso, daí eu vou me empenhar, né? Aí sim, né? Talvez pedir ajuda de alguém na igreja que sabe mexer mais com finanças, né? Para quem não tem a casa própria, porque isso são coisas necessárias, né? Eu vou fazer uma dívida de uma casa própria, vou pagar ela porque eu tenho que pagar aluguel. E de repente, a prestação da casa própria que eu vou pagar, ela vai equivaler ao aluguel, você está entendendo? E o aluguel você está jogando o dinheiro, né, pelo ralo. E o financiamento você está investindo. Então, de repente, você conversar com as pessoas da igreja aqui, que são mais entendidas nisso, para te ajudar, né? E de repente, você que não tem a casa própria, vai adquirir tua casa própria. O teu tesouro, teu tesouro não é aquela, teu coração não vai estar nela. Porque você sabe que tudo aquilo que vem para a gente é dele. É dele. É Ele que dá tudo para a gente. Tudo é dele. O Salmo diz que do Senhor é a terra, a sua redondeza, a sua plenitude, tudo que existe. Somos dele. Somos dele. Ok?